Vou responder uma aí do nosso Barolo, onde ele fala sobre a perfeição do sistema defensivo. Né? Bom, pode não ser sobre a minha pessoa, mas de qualquer forma fazer uma análise sobre a questão de que, poxa, assim, argumentativamente as pessoas de regra não vão ter uma perfeição do sistema defensivo. Eu não digo perfeição, não perfeição, mas assim, um nível muito bom de sistema defensivo, porque, ou por desinformação, ou mesmo em havendo informação, talvez as pessoas não necessariamente consigam obedecer, né? Então, aquilo que eventualmente é biblicamente sugerido a título de proteção, né? Então, é complicado, porque tudo começa eventualmente por um sistema defensivo. Eu acho que exatamente que não. No meu caso, inclusive, eu acho, por exemplo, eu não precisaria. Aí que tá uma grande questão. No meu caso, eu acho que as pessoas elas não precisam exatamente de um sistema defensivo. E eu achava realmente que eu não, nem precisava. Isso me causou uma certa impressão, porque é, eu não tinha o interesse de esconder nada, nem quaisquer coisas que eu tivesse feito errado, mas que esses temas fossem trabalhados da melhor maneira. Seja em relação a informações falsas, que poderiam ser trabalhadas, como se não seja em relação a informações verdadeiras, que no fundo, em relação à informação verdadeira, não precisaria de proteção. Né? Então eu não concordo, eu acho que nós podemos sem conhecimento e sem proteção até, desenvolver atividades e fazer o bem, né? Mesmo sem proteção. Então, não, como eu fiz durante tanto tempo. Então, eu não acho que a proteção seja algo necessário, desde que você confie no próximo que realmente não saia barbarizando, porque nós somos forçados eventualmente a ter defesa pelos temas não serem trabalhados das maneiras mais adequadas. Né? Aí a gente é obrigado a ter defesa, o que eu não concordo, entendeu? Não acho. Eu tive que fazer, eu fui forçado a fazer, mas eu não concordo, eu não acho isso adequado, porque eu prefiro muito mais eu não ter proteção e esperar que o próximo trabalhe, não necessariamente de maneira profunda, mas que trabalhe adequadamente, né? Seja em tonalidade, seja em busca da verdade, do que eventualmente depender de proteção porque os outros fazem o que quiser. Então, justamente. E aí que eu acho complicado, porque eu não tenho total, vamos dizer, concordância, talvez até com os mandamentos, porque justamente eu poderia eventualmente mentir várias vezes na vida de uma pessoa para forçá-la a buscar proteção espiritual. E eu não concordo com esse método. Eu acho isso lamentável. Eu acho isso uma lástima. Você acaba sendo forçado a se proteger devido à comportamentalidade dos outros. É interessante isso. Você não vai na fé, você não vai no seu próprio desenvolvimento da fé. Claro que eventualmente você pode aumentar a fé por dificuldades, mais dinâmica dos fatos. Essa não poderia ser o único tipo de dificuldade, ou tão sucessiva como, por exemplo, foi comigo. Coisas tão sucessivas e sempre argumentativamente. Eu acho que você vai na dinâmica dos fatos, não só com dificuldades, mas na sua própria busca, evoluindo na sua própria fé. É interessante até essa brecha que o Barulho deu, mas talvez não necessariamente contra mim, mas independente. Eu acho que a fé deveria ser, sim, desenvolvida de uma maneira muito mais liberal. Não no sentido econômico, né? Mas liberal no sentido, não, peraí. É que sim, alguma dificuldade pode fazer você ampliar a sua proteção espiritual. Mas não só isso, a sua própria busca também. Né? Então, no fundo, você, eu digo aqui genericamente, você tem que no final desenvolver a fé, porque uma pessoa eventualmente vai levar, vamos supor, muito tempo para desenvolver a sua própria fé, mas eventualmente nós temos que acelerar isso mentindo, ou não só mentindo, lançando informações até verdadeiras, algumas poucas, no meu caso pelo menos, algumas informações verdadeiras para forçar, como é que é? Para fermentar um processo desse, para acelerar, para servir para catalisar um processo que era para ter sido feito na dinâmica dos fatos. Com dificuldades por vezes, e até dificuldades argumentativas, mas não só isso. Também com própria pesquisa, com experiência, com dificuldade argumentativa. Então, não isso, tá ligado? Então eu não concordo muito com essa visão aí, porque se aplicada à questão a questão espiritual, né? Não acho que nós devamos só sair, vamos sair aí protegendo, sair buscando proteção, proteção, proteção. Não, eu acho isso, uh, como é que eu posso dizer?
palavra não é errar. Não, é errar também, mas isso é, bom, é inadequado. Isso é algo forçado. E no final, não é exatamente uma superfé. Claro que você eventualmente pode falar isso para a pessoa. Mas mesmo isso tem que ser feito também num contexto de mansidão e a pessoa vai ter que acreditar. Se eventualmente isso não for falado, claro, eu poderia aprender sozinho de outra forma, justamente, sem eventualmente ter essas dificuldades. Então, de duas formas, vamos por, não sei o que, mandamentos e tal. Ou fala desde o começo, ou se for eventualmente aprender depois, não pode ser na base do abafa. Né? A fé não acho que deva se desenvolver dessa maneira. Né? A dificuldade argumentativa ela pode ser, mesmo no sentido provocativo, apenas mais uma das dificuldades que a pessoa enfrenta. E eventualmente ela não é para tomar um centro da atenção das pessoas, nesse caso por motivos quantitativos até. Então, quer dizer, não. Então vamos chegar para qualquer pessoa aí que eventualmente está começando a fé, ou que não esteja começando a fé, né? Porque no meu caso, quando eu comecei a minha vida já houve situações de abafa, né? Então vamos lá. Qualquer coisa que a pessoa viver, não, vamos verificar se a pessoa é boa ou não, vamos abafar. Quando na verdade isso para mim deveria ser apenas mais um elemento. Né? Então, portanto, a questão do enfrentamento de dificuldades da pessoa era para ser uma coisa muito menor. Agora, eu entendo que sim, algumas dessas dificuldades podem fazer e gerar um processo, um processo não é a palavra, mas um resultado positivo em meio a vários outros resultados negativos. Então, portanto, não é um resultado necessariamente que justifique, mas ele pode gerar um resultado positivo de, pelo menos a pessoa vai se humanizar mais, justamente pela questão argumentativa, ela tem medo do que os outros vão falar e tal. E, eventualmente, isso a leva a um bom comportamento. Como eu falei, de certa forma, isso pode fazer com que a pessoa evolua a sua própria fé. Existe esse resultado positivo, mas isso não pode ser aplicado de maneira também exagerada. Isso não pode ser elevado vamos dizer, às últimas consequências. Né? Isso não pode ser elevado e elevado até as últimas consequências. E não pode ser elevado a um padrão de prioridade. Então eu não vejo dessa forma, então apenas um complemento aí aos vídeos. Valeu!